Atenção, atacante Pedro do Flamengo em lista de transferência. Agora é a hora, rapaziada. A movimentação que o Verdão tá fazendo para não perder joia da base. Leila Pereira deixa os rivais no chinelo e manda recado. E não podemos esquecer do Vanderlan, que deu entrevista interessante. Cartaz na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão? Vem comigo, vem? Então roda a vinheta. Dale, porcada, como vocês estão, rapaziada? Eu tô muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Rapaziada, muito obrigado aqui pela sua presença. Não esquece do seu like, de hypar o vídeo se estiver pelo celular e também de fazer parte da nossa família pelos nossos planos de membros. Vamos começar aqui os assuntos, rapaziada. Quero falar do Vanderlan, começando por ele. Ontem ele deu uma entrevista muito interessante, acabou falando após o treino do Palmeiras, e agora os jornalistas nos Estados Unidos, eles conseguem acompanhar o treino do Palmeiras por muito mais tempo. Hoje no Brasil não é possível nem entrar, né, na academia de futebol enquanto está se treinando, só se tem alguma coletiva, alguma entrevista programada. Caso contrário, eles não conseguem nem ter imagens, né, de treino para poder passar aí para o torcedor. As imagens são todas da TV Palmeiras e eu entendo também porque eles querem promover a TV Palmeiras, né? Mas o Vanderlan, ele deu uma entrevista e foi perguntado para ele se ele estaria aí, se ele seria titular para essa partida. Ele deu uma desconversada, disse que se fosse titular, depois disse que não sabia, então já deu a dizer, né? Já pisou em ovos ali e ele comentou que está preparado. Se for ser titular, ele está preparado. Eu acredito que o Abel utilize ele. Não acredito que o Abel faça uma alteração onde mude o esquema do time para não ter um cara na esquerda. Ele pode colocar um cara de pé direito na esquerda. Isso eu acho que ele não fará. Acredito que ele coloque o time com uma qualidade da mesma forma que vem programado sempre, desde quando saiu do Brasil. Até porque é a forma que o time joga. Então o Abel deve manter pelo menos a configuração do time para essa partida. Uma pequena ou outra alteração talvez aconteça, mas em questão de grandes mudanças em estrutura do time, não acredito nisso. Agora, rapaziada, quero falar da Leila, que mandou o recado. É isso mesmo. A Leila, em entrevista, estava se gabando, né? Como sempre, Dona Leila Pereira é engraçada, viu? Falando sobre ser a única mulher no Mundial de Clubes, o Palmeiras entre os 8 melhores, chegou nas quartas, tudo isso. Então, uma grande empolgação realmente. E eu acredito, ela tem que estar assim também, né? Porque se classificou, passou pelo Botafogo, equipe dificílima, tudo isso. E ela estava falando sobre a condição do clube, a condição do Palmeiras financeiramente, e ela disse o seguinte, aspas, o futebol brasileiro evoluiu bastante nos últimos anos, mas infelizmente ainda existem muitos dirigentes irresponsáveis que, em busca de alegrias passageiras, gastam como se não houvesse amanhã, deixando dívidas impagáveis para seus sucessores e colocando em risco o futuro dos próprios clubes. Fecha aspas para Leila. Cara, palmas para ela, novamente. E tem uma coisa que é muito interessante disso daí, né, que ela fala. O presidente, ex-presidente do Corinthians, né, o Augusto Melo, eu nem sei como tá esse pé aí, em que pé está essa história, mas ele, antes de sair do cargo, ele disse o seguinte, essa dívida de 600, 800 milhões não é minha não, viu? Eu não vou pagar isso. Meu Deus do céu. Que absurdo. Eu queria entender esse cara, como ele cuida das finanças da casa dele, como ele trabalha com isso. Porque, olha, deve ser uma zona, deve ser uma bagunça, porque o presidente do clube que chega, olha as dívidas e fala que não é dele, vida que segue, isso daí não existe, cara. Isso daí não existe. Eu acho que os clubes, primeiramente, eles deviam colocar um plano. Assim, você vai assumir um clube, tem essas dívidas. O que você vai fazer para diminuir isso? E o que você vai fazer para aumentar a receita e contratar jogadores? É isso, acabou. Esse tem que ser o papo.
Tudo bem que é do Corinthians, a gente quer mais que vá lá bem longe, mas mesmo assim, gente, não, é injusto com o Palmeiras, que trabalha, que deixa as contas em dia, faz tudo certinho, aí concorre com um time que contrata jogador de 3, 4 milhões aí, porque a patrocinadora paga, e esse cara pode ajudar o time a ganhar um título contra o Palmeiras. E se você põe na balança ali, o que é justo? É o time que tem as contas em dia disputar e ganhar. E não um time que disputa, que não tem as contas em dia e ganha. Não faz sentido, né? Até porque Corinthians é um time de massa. Poderia muito bem aí ajustar suas contas. Agora, rapaziada, quero falar do Alan. O absurdo que o Palmeiras fez. Antes de ir para o Mundial, o Verdão já estava se preparando e pensando que o Alan poderia jogar e poderia ser um dos destaques. O Palmeiras renovou o seu contrato, estendeu o seu contrato de 2027 para 2029. E a multa rescisória hoje do Alan é de 100 milhões de euros. Vai dar aí mais de 600 milhões de reais, rapaziada. E é isso. Muito bem, muito legal. É importante colocar essa multa alta para o time europeu quando vira, olha, vê o Alan e fala, ô, tipo o Chelsea, né? Mesmo que tá gostando de vir buscar jogadores aqui no Brasil, olha pro Alan, pede lá e vê 100 milhões. Aí você fala, opa, o jogador é muito bom, né? 100 milhões aí é complicado, o que, que a gente pode fazer? Tal, vamos pagar aí 50, 40, uma coisa, né? A gente sabe que os 100 milhões é para inglês ver, é para não vir principalmente um clube brasileiro e pagar aí, levar o jogador, e principalmente não chegar um clube europeu e pagar a multa. Porque a questão da multa é isso. Se o jogador, vamos pôr o Alan, tudo bem, ele não jogou tudo isso ainda, tá jogando, tá despontando. Se a multa dele é 10 milhões de euros, chega o Chelsea e paga, não tem conversa. Palmeiras tem que liberar caso o jogador queira ir. Se a multa dele é 100 milhões, o cara oferece 30, 40, 50, Palmeiras não é obrigado, porque não é o que tá escrito lá na multa, que tá escrito no contrato. Não é obrigado a liberar o jogador. Essa é a diferença. Por isso que Gomes ficou, por isso que Veiga ficou, Rony ficou quando chegou proposta, porque o Palmeiras tinha multa de 60 milhões, mas os caras ofereciam 30, 20, 40, sabe? Palmeiras, não, eu quero mais. Aí não ia pra frente. É isso. Então tá aí, grande Alan, futuro do Palmeiras, e tenho certeza que vai dar muito sucesso pro Verdão. Agora, rapaziada, eu quero falar de um assunto aqui que, olha, pegou demais. O atacante Pedro do Flamengo pode estar na lista de negociáveis. Incrível. É o seguinte, informação do paparazzo rubro-negro, e eu tô trazendo essa info e falando do Pedro porque para mim é o melhor atacante brasileiro, é um dos melhores que existe aí da América do Sul, América Latina, e sem sombra de dúvida, se o Palmeiras fizesse uma boa investida, seria incrível. Abre aspas aqui, o paparazzo colocou, Flamengo estaria disposto a negociar Pedro, desde que receba uma boa proposta. E por que isso? Hoje o técnico, Felipe Luiz, técnico do Flamengo, não está utilizando o Pedro e não coloca o Pedro em uma formação. O Pedro está fora da formação tática dele, do uso tático do Felipe Luiz. O Pedro entra em uma partida ou outra. E com isso, o Flamengo, em vez de ficar com um jogador, que é um dos melhores atacantes do Brasil, e ter que realmente aí achar uma posição, ter que mudar talvez a forma de jogar do Flamengo, eles preferem negociá-lo. E tanto que hoje o Flamengo pretende negociar o Pedro para contratar um meio-campo para o lugar do De Arrascaeta, que já está com uma idade avançada e que não está sendo utilizado em todos os jogos, em uma partida inteira. É isso, rapaziada. Lei lá, vai em cima. Compra, paga. Quanto quer? 25, 30, 40 milhões de euros? Vai lá e paga. Traz o melhor atacante, porque Vitor Roque não tá dando. E passa o Vitor Roque pra frente. Rapaziada, infelizmente é isso que a gente tem que falar. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Comenta aqui que eu quero saber sua opinião. Tamo junto, família. Avante palestra!